noite. Estamos ao vivo em mais uma live. Boa noite. Vou aqui convidar alguns seguidores. Essa é a nossa quarta live. Boa noite, minha amiga Fatinha. Sejam todos bem-vindos ao canal Rita Magalhães. Eu vou aqui compartilhar a live para que mais pessoas sejam abençoadas e eu te convido a fazer o mesmo. Vou convidar alguns amigos. Te convido a fazer o mesmo. Vamos enviando aqui separadamente. É um prazer estar aqui com você em mais uma noite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Estou aqui chamando alguns amigos para entrar comigo aqui. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. É um prazer estar aqui com você em mais uma noite. Deixa eu enviar aqui essa live, que seja uma noite abençoada, realmente, Fatinha. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Rita Magalhães, para aprendermos com as mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente. Eu te incentivo a compartilhar essa live. Clica no aviãozinho se você está no Instagram e se estiver no YouTube, clica aí na setinha e compartilha essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Só Ele tem o que você precisa. É uma série de lives que vai acontecer até o dia 14 de outubro. O meu desejo é levar você a uma compreensão de que só em Jesus as nossas carências são supridas, pois quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Iremos aprender nessa série a buscar na fonte o que nós precisamos para desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na semana passada nós conversamos sobre a segunda parte da história de Agar. Caso você não tenha assistido, é só ir na minha página no Instagram ou no YouTube, canal Rita Magalhães. Vale a pena conferir e compartilhar. Só Ele tem o que você precisa. Vem trazendo hoje a história da viúva de Sarepta. No finalzinho da live, eu vou falar um pouquinho para você sobre o canal Rita Magalhães. Então chama as amigas e vem com a gente. Na semana passada, nós conversamos sobre a segunda parte da história de Agar. Caso você não tenha assistido, é só ir na minha página no Instagram ou no YouTube, canal Rita Magalhães. Vale a pena conferir e compartilhar. E hoje, a nossa live vem trazendo a história da viúva de Sarepta, a mulher que experimentou a provisão divina. E você, também já experimentou a provisão divina? Fala aí para mim. Na nossa primeira live, nós também falamos sobre uma viúva. Nós falamos sobre a viúva pobre, ou melhor dizendo, a oferta da viúva. Boa noite, Regina. Boa noite, Fatinha. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui no canal Rita Magalhães. Como nós sabemos, as viúvas que antecederam a vinda de Jesus e as viúvas da época de Jesus viviam em um contexto social completamente diferente das viúvas de hoje. Hoje, muitas delas recebem suas pensões,
tem acesso ao mercado de trabalho. Boa noite, irmã Glória. Tem acesso ao mercado de trabalho, a carreiras onde elas podem ser bem remuneradas ou exercerem suas habilidades de formas diversas. A mulher da sociedade de hoje é muito diferente da mulher da época de Jesus. E as viúvas sofriam ainda mais, muito mais. Estrangeiros, órfãos e viúvas eram um grupo sempre citado nas Escrituras. Eram pessoas carentes de recursos e por isso sempre o Senhor falava sobre eles ao povo de Israel para que eles não fossem negligenciados. Deus é maravilhoso. A história da viúva de Sarepta está registrada no Antigo Testamento em 1 Reis 17, do 7 ao 24, e é também lembrada, essa viúva também é lembrada no Evangelho de Lucas, versículo 4, quando Jesus está ensinando na sinagoga de Nazaré e menciona que Deus enviou Elias para abençoar uma viúva estrangeira em Sarepta. É um prazer estar aqui com vocês. A Bíblia não menciona o nome da viúva, mas somente a sua cidade. A cidade de Sarepta era uma antiga cidade costeira no Líbano, na costa mediterrânea, cerca de 18 quilômetros do sul de Sidom. Essa história é mais uma prova de que Deus não faz acepção de pessoa e que a lógica do céu não tem nada a ver com a lógica da terra. Nós estamos acostumados ao natural, mas o Senhor sempre faz o sobrenatural. Então uma pessoa muito especial, não posso deixar de mencionar, é o meu filho. É um prazer estar aqui com você, Raí, nessa noite, que Deus te abençoe. Então vamos ver. Acredito que você conheça o contexto em que o povo de Israel estava vivendo naquela época. Eles estavam sendo governados por um rei mau e insensato chamado Acabe. 1 Reis 16, 29 ao 31. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Israel estava um caos. Por conta de toda a maldade, o profeta Elias diz, 1 Reis 17, 1. Eu estou contando um pouquinho o que antecedeu para que você possa se contextualizar. 1 Reis 17, 1. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileabe, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E o Senhor cuida de Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queribe, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queribe, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. 1 Reis 17, 1 ao 6. Algum tempo depois, o riacho seca e o Senhor dá novas instruções a Elias. E é nesse ponto que a viúva de Sarepta aparece. Fique bem atento aos detalhes dessa passagem. 1 Reis 17, 8 ao 12.
Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. E a viúva disse: juro pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pão, só um pouquinho de farinha num jarro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Gente, naturalmente falando, tem alguma lógica nessa situação? Numa época de seca, o Senhor manda Elias para uma cidade estrangeira para ser alimentado por uma mulher viúva. E o pior, uma viúva pobre. Esse é o Deus que nós servimos. Você já passou por uma situação assim? Nós não vamos entender os pensamentos de Deus, os planos de Deus, pela lógica humana. Com o nosso raciocínio humano, nós não vamos entender a mente de Deus. Você já passou por uma situação assim, que o Senhor pede a você algo que parece improvável, impossível, algo surreal? Já passou por uma situação assim? Valéria, Fernanda, vocês já passaram por uma situação dessa? Eu estava preparando o texto e eu me lembrei de algumas situações que o Senhor já me colocou. Um dia, num feriado prolongado, eu estava aqui arrumando a minha casa e de repente o Senhor fala: para tudo e vai visitar minha filha, uma serva, uma amiga minha de oração. Eu falei: Senhor, parar tudo que eu estou fazendo no meio de uma faxina e sair de casa a essa hora? Já passou, né, Fernanda? Eu parei, saí de casa e fui visitar essa minha amiga. E realmente ela estava precisando de uma pessoa para conversar. Ela estava precisando de uma pessoa para orar junto com ela. Ela estava precisando de um ombro onde ela pudesse chorar, onde ela pudesse desabafar. Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Coisa de Deus. Um dia eu estava no supermercado, paguei minhas compras, tinha um rapaz logo atrás de mim. Era horário de almoço, ele pegou umas coisas lá, leite, linguiça, umas coisas lá. Eu saio do supermercado e o Senhor pede que eu volte para o supermercado. O cartão do rapaz não passou, o celular não abriu, o Senhor falou: paga a conta para ele. Eu falei assim: meu Deus do céu, nunca vi homem na minha vida. Paguei e fui embora. Ele falou assim: me dá o seu telefone, o seu Pix, depois eu pago para a senhora. Eu falei: não, tá tudo certo. E fui embora. E às vezes Deus faz assim com a gente. Ele pede coisas que parece que não tem muita lógica. Para a gente não tem lógica, mas para ele tem lógica. É um filho dele, é uma pessoa que ele está, né, querendo abençoar, é uma pessoa que ele está provando a fé de alguma forma. E a nossa missão como filhos de Deus é responder ao que o Espírito Santo está falando. É isso mesmo. Parece uma cena de peça, né, Fernanda? Você que o diga. É uma coisa meio sem lógica. Como ser sustentado por uma mulher viúva e sem recursos? Deus, ele tem um senso de humor muito grande, né? Às vezes eu paro e fico meditando nas coisas do Senhor. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê ali 3 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Uma noite inteira pescando e não se pega nada, e o Senhor vai e diz: lança as redes novamente, e ali aparece uma quantidade enorme de peixe. Esse é o nosso Deus. Uma marcha
Diga ao povo que marche, o mar se abre. É muito interessante tudo isso. Ao soar das trombetas e ao grito dos soldados, uma muralha vai ao chão. Não foi um murinho qualquer não, gente. Naquela muralha ali tinha casas, né? A Bíblia conta que Raabe, ela morava, né? Logo acima lá no muro, em cima daquele muro. Então era uma muralha realmente, né? Reforçada. E o Senhor diz: toque as trombetas, soar das trombetas, grite e a muralha vai ao chão. Esse é o Deus que nós servimos. Uma palavra e aparece a luz. Haja luz. Né? Uma expressão, haja luz e houve luz. Através da palavra de Deus foram formados os céus, a terra, os animais. Olha como é esse nosso Deus. 3 dias e a vida abundante que havia sido retirada de nós, ela nos é devolvida através da ressurreição de Jesus. Que Deus é esse? Esse Deus, Ele é o nosso Pai. Esse Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, que ao som da sua voz, ao soar de uma trombeta, faz coisas extraordinárias. Esse Deus é o Pai que eu tenho, esse Deus é o Pai que você tem. E a viúva questionou. Quem não questionaria, né, gente? Nós não podemos nem questionar a viúva. Ela disse, né? Não tenho como atender seu pedido, Elias. Como assim? Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. 1 Reis 17, 13 ao 14. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas faça primeiro um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E eu te pergunto, o que você está precisando? O que você está precisando? Só o Senhor tem o que você precisa. Jó 26, 14 tem uma expressão muito maravilhosa, muito abençoada, um versículo incrível. E isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem poderá compreender o trovão do poder de Deus? O que nós vemos, gente, a Bíblia diz que é apenas uma borda das suas obras, que é apenas um suave sussurro, é o que nós podemos ouvir. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para te abençoar. E Deus usará você para abençoar outras pessoas. E todos os dias a viúva de Sarepta experimentou o poder do Senhor. Pensa comigo, ela ia usando a farinha, o azeite, e ambos não se esgotavam. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, que alegria. E com certeza, gente, com toda certeza, não era um azeite nem uma farinha qualquer. Com certeza era o melhor azeite, era a melhor farinha, porque é assim que Deus faz. Ele nos dá o melhor. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Tudo porque aquela mulher confiou. Tudo porque aquela mulher obedeceu. Tem uma frase que eu guardo comigo, eu ouvi uma vez numa ministração feita pelo meu pastor. E ele disse o seguinte: a confiança em Deus faz prosperar. E eu creio que foi assim que aconteceu
com a viúva. A confiança que ela tinha em Deus estava fazendo aquele azeite, estava fazendo aquela farinha se multiplicarem ali. E a história, né? E a história da viúva, ela não parou por aqui. A viúva teve uma outra experiência com o Senhor. E às vezes nós estamos vivendo, né, um milagre de Deus, uma coisa que nós achamos, meu Deus, que nós ficamos atônitas, e nós pensamos, não pode acontecer agora, não vai acontecer mais nada, tá tudo indo perfeitamente bem, não pode acontecer nada que vá melhorar ou piorar a situação. O fato é que as coisas acontecem, as coisas continuam acontecendo. E mesmo vivendo um grande milagre de Deus, aconteceu uma tragédia na casa daquela viúva. Deus foi incrível ao registrar esse fato na sua palavra. Deus não deixou de fora um fato tão importante, um fato que nos incentiva, um fato que acelera e movimenta a nossa fé no Senhor e aumenta a nossa fé no Senhor, né? Às vezes nós estamos vivendo um tempo tão especial que parece que é impossível, né, as coisas piorarem ou melhorarem. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós passaremos por situações que muitas vezes irão fugir do nosso controle. Mas não podemos esquecer o que está escrito em João 16:33, parte B. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu por mim, o Senhor venceu por você. Não temas, o Senhor é contigo. O Senhor venceu por cada um de nós. A viúva de Sarepta era uma mulher estrangeira e ela não conhecia a palavra como eu e você conhecemos. Ela também não conhecia Jesus. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. E eu digo isso para te incentivar a continuar mergulhando na palavra e assim aprender a responder quando a adversidade vier e bater a sua porta. E não apenas estude a palavra, mas ponha em prática os ensinamentos do Senhor. Esteja sensível à voz do Espírito Santo, seja dirigida pela voz do Senhor. Eu tenho experimentado seguir a direção dada por Ele e eu tenho sido tremendamente abençoado. Isso tem sido um momento muito especial na minha vida, quando o Senhor fala, faça dessa forma, faça daquela maneira, vá por esse caminho, permaneça na palavra, faça o que você determinou fazer, siga a palavra. Isso é muito interessante, é muito importante. Quanto mais nós obedecemos, mais o Senhor fala conosco. Quanto mais você obedecer, mais Ele vai te levar para um outro patamar. 2 Reis 18:17, continuando aqui a história. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. O filho da viúva de Sarepta morre. Ela, que tinha experimentado o milagre do Senhor, recorre ao profeta Elias indignada. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz? Ó homem de Deus, vieste lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? O Senhor jamais provaria o coração daquela mulher e depois tiraria dela o filho. E nós não podemos julgar a mulher por ter questionado o profeta, por ter falado daquela forma, porque quantas vezes nós questionamos o Senhor? Quantas e quantas vezes nós questionamos o Senhor quando as coisas fogem do nosso controle? Nós queremos dar ordens a Deus muitas vezes, como se nós tivéssemos dimensão ou pudéssemos coordenar as coisas ou os acontecimentos. Como eu já disse, a mulher, a viúva de Sarepta, ela não tinha acesso à palavra. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. E ela era uma estrangeira. Aquela mulher era uma estrangeira que foi alcançada pela generosidade do Pai. Um dia eu fui alcançada pela generosidade
do Pai. Eu estava afastada, eu estava num lugar tremendamente oposto ao reino de Deus. E o Senhor foi lá e Ele me resgatou daquele lugar. Deus, Ele tem um plano para você. Deus, Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para mim e para você. A nossa vida não está alheia ao olhar do céu. A nossa vida não está alheia ao olhar do Senhor. Eu te incentivo a ler todo o texto e observar como ele estava apontando para a atitude de Jesus ao se entregar por nós e depois de 3 dias ressuscitar. O Espírito Santo me fez entender que nós, assim como aquela viúva que não o conhecia, fomos alvo do seu amor. O Senhor demonstrou interesse por ela e pela sua casa. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o teu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. Não sei ao certo o que o Senhor queria ensinar a Elias ou a viúva de Sarepta. Talvez fosse sobre a total dependência do Senhor. O Senhor tinha planos para a vida de Elias, assim como tinha planos para aquela viúva. Mas uma coisa eu sei, eu aprendi muito com essa história. Eu aprendi a confiar na palavra do Senhor e em sua provisão. Eu aprendi a obedecer ao Senhor, mesmo sem entender. Essa história ela nos ensina a obedecer o Senhor, mesmo sem entender. Essa história nos ensina a reconhecer as pessoas que são de Deus, os pastores, mestres, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Essa história nos ensina a buscar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da sua boca, é a verdade. Mulher, o que você está precisando? O que você está precisando? Você está precisando de paz? Você está precisando de alegria? Você está precisando de saúde, de segurança, de libertação, de senso de pertencimento ou de qualquer outra coisa? A viúva de Sarepta estava catando gravetos para fazer um bolo com um pouco de azeite e um punhado de farinha para ela e seu filho comerem e depois morrerem. Ela não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Mas o Senhor tinha um plano para a sua casa e ela experimentou a provisão divina. Jeremias 29:11, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live da próxima semana, nós conversaremos sobre Ana, a mulher que depositou toda a sua fé no Deus do impossível. Você tem uma causa impossível? Você tem uma causa que você acha impossível? Vem ouvir a história da próxima semana e se incentivar com a história de Ana. Para você que está aqui me assistindo pela primeira vez, eu sou a Rita Magalhães, sou professora, sou escritora, sou palestrante. Há algum tempo o Senhor vem ministrando ao meu coração de maneira bem intencional sobre as mulheres da Bíblia e a importância de tudo que está registrado na palavra de Deus, tudo que está registrado nas Escrituras,
e eu tenho usado as redes sociais para divulgar o que o Senhor tem me confiado. As nossas lives acontecem todas as segundas-feiras, às 22 horas. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, se inscreva agora. Compartilhe essa live com outras pessoas e vamos juntas aprender com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima.